quando eu li o título, Viva Melhor que um Faraó, eu pensei, quem lê esse capítulo, esse título, vai pensar assim, esse autor, ele está ficando louco, como que eu posso viver melhor que um faraó? Eu não tenho dinheiro que o faraó tinha, riqueza, empregados para fazer o que eu quisesse, fama. Mas aí, quando você começa a ler o capítulo, logo na segunda página, você percebe que é possível viver melhor que um faraó e mais, é preciso viver melhor que um faraó. Então, vamos entender por quê. O autor ele veio falando que as múmias do Egito, eles sempre causaram fascínio. Esse é um tema que também me chama muita atenção. E elas fazem isso porque a gente tem essa necessidade de se conectar com o passado para entender algumas coisas. E quando Napoleão Bonaparte ele invadiu o Egito, ele levou um grupo especial com ele. Levou alguns cientistas, alguns artesãos. Ele também queria entender um pouco mais sobre o Egito. E em 1799, por acidente, um soldado encontrou em uma cidade chamada Roseta, uma cidade perto de Alexandria, uma pedra. E essa pedra ficou mundialmente conhecida como a Pedra de Roseta. Então, o que aconteceu? Aquela pedra tinha uma inscrição em 3 idiomas. Tinha uma inscrição no grego, em uma língua chamada demótico, e também no hieroglifos, que é a escrita egípcia, que ficou durante centenas de anos na obscuridade. As pessoas não sabiam o que aquilo significava. Então, eles perceberam, através do grego, eles leram o grego, e eles perceberam que a frase era a mesma nas 3 línguas. E assim eles puderam descobrir o segredo dos egípcios. E esse texto foi escrito por sacerdotes egípcios no século II a.C. E, como o livro fala, os segredos mantidos por mais de 2.000 anos foram abertos. Irmãos, essa descoberta foi muito importante. Assim como a Pedra de Roseta e mais alguns avanços da ciência fizeram com que as pessoas tivessem acesso não apenas à escrita egípcia, mas também eles conseguiram estudar as múmias. E o Mark Phelan fala de uma professora da Universidade de Manchester, na Inglaterra, que ela fez autópsia em muitas múmias. E ela começou a investigar sobre as doenças dos antigos egípcios. E é impressionante, porque a gente vai falar um pouco mais tarde do texto de Deuteronômio, que Deus orientava as pessoas a seguirem os ensinamentos dele para evitar as doenças dos egípcios. Quais essas doenças? E essa professora, ela descobriu. Eles estudaram, e eu vou dar aqui, de acordo com o livro, 3 exemplos de algumas autópsias que demonstraram algumas dessas doenças. A primeira foi feita em um rei muito conhecido, muito poderoso, Ramsés II, e eles examinaram a múmia e eles concluíram que ele morreu de um ataque cardíaco fulminante. Eles conseguiram dissecar, fazer uma tomografia computadorizada, e eles perceberam que as artérias dele estavam completamente obstruídas por placas de gordura. É o que hoje nós chamamos de colesterol, aterosclerose, e o sangue não fluía, então ele teve um ataque cardíaco. A segunda é a de Hatshepsut. Essa rainha, muitos historiadores acreditam que foi a mãe de Moisés. Ela morreu aos 50 anos de idade. E olha só, ela era obesa, ela tinha diabetes e câncer nos ossos. Isso é a realeza. A terceira múmia é uma pessoa comum. Não era rico, não era famoso.
E o interessante, irmãos, é que ele morreu de um caso avançado de triquinose, que é aquele parasita que a gente encontra no porco e se aloja principalmente no cérebro das pessoas que comem carne de porco. Então, irmãos, esses 3 exemplos nos mostram que os egípcios sofriam de muitas doenças que, inclusive, são comuns hoje. Principalmente a última dinastia, eles consumiam uma quantidade muito grande de carne, eles comiam muito açúcar, bebiam cerveja. E eu, pesquisando semana passada, eu achei um artigo que eles encontraram recentemente uma escavação de uma cervejaria enorme no Egito. Então, aqui o texto fala que mesmo os jovens, mesmo as crianças, eles bebiam cerveja. E as festas duravam dias. Então, nós já sabemos aí quais as doenças dos egípcios. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, ele disse, olha, se vocês seguirem as minhas leis, vocês não terão as doenças dos egípcios. E agora nós já sabemos, de acordo com a arqueologia e a ciência, quais são. Irmãos, mas o povo estava há anos ali na escravidão. E eles estavam contextualizados com o estilo de vida. E quando Deus convidou-os a saírem do Egito, mudarem, eles prontamente aceitaram. Mas eu e você, nós sabemos quão difícil é vencermos hábitos. E não demorou muito, o povo estava rejeitando o maná, que literalmente significava o pão dos anjos. E antes, quando eu era assim, muito jovem, que eu lia a história dos israelitas, eu ficava indignada. Hoje, eu não fico mais indignada, porque eu me coloco no lugar. E eu percebo a dificuldade que é você mudar hábitos, Realmente só pela misericórdia de Deus. Em o primeiro momento a gente fala, vou fazer tudo isso, vou andar, vou comer melhor, e na semana seguinte você já está de novo dando um passo atrás. E não demorou muito, queridos, e o povo estava pedindo carne, o povo estava doente, definhando. E o livro, ele diz assim, os caminhos de Deus são sempre os melhores. Irmãos, quando o povo decidiu seguir os conselhos de Deus, depois de 40 anos andando no deserto, o livro de Salmos diz que não havia um inválido. Você já imaginou o que é isso? Uma multidão de pessoas em 40 anos, você pode falar em situações precárias, andando, mas eles não tinham um inválido. E eu lembro de Caleb falando assim, eu estou tão forte, o meu vigor está do mesmo jeito quando eu saí do Egito. Isso não é maravilhoso? Isso é uma coisa fantástica. Isso significa que os caminhos de Deus realmente são sempre os melhores. E aí você pergunta, mas essas leis de saúde são válidas para nós? E a resposta é sim, elas são válidas para nós, porque o nosso Deus é o mesmo, a nossa constituição física é a mesma, e o propósito de Deus para nós é o mesmo. E aqui vem falando nos 8 remédios da natureza, que eu não vou me demorar muito, porque todos nós, se não sabemos, deveríamos saber. O primeiro deles é o relacionamento com Deus. Queridos, a ciência já fez várias pesquisas comprovando a diferença de um relacionamento com Deus na vida de uma pessoa. Relacionamento vertical e horizontal. Nós sabemos hoje quantas pessoas desequilibradas porque tem problema nessa esfera de relacionamento com Deus, com a família, com a igreja. Somos seres sociáveis, precisamos de relacionamento.
O segundo é o exercício físico. Eu lembro que o irmão Robson, o pastor Robson, falou, não adianta você comer maravilhosamente bem se você não se exercita. A ciência também mostra que alguns nutrientes dos alimentos, eles são sintetizados em um conjunto, e o exercício é um deles. A primeira coisa que Deus fez quando criou o homem foi dar uma ocupação, foi fazer o nosso corpo movimentar. Se nós que somos da área da saúde, é visível. Uma semana que uma pessoa fica acamada, ela perde massa muscular. Um dia, 2, uma semana, é visível a atrofia. Então, Deus nos criou para nos movimentarmos. E o sedentarismo, hoje em dia, tem destruído vidas. Terceiro, ar fresco. E agora eu entendo, morando aqui na América do Norte, eu entendo como a irmã Ed falava, abram as janelas, deixem o ar entrar. Aqui é tudo fechado, as janelas não se abrem. Ar-condicionado no verão, heater no inverno e quase que não se tem ar fresco. Precisamos deixar o oxigênio penetrar, ar fresco, renovar. Precisamos, se você mora na cidade, saia no sábado, vá fazer um passeio, coloque ar fresco na sua mente, no seu sistema. O quarto é a luz solar. Nós sabemos que a vitamina D encontrada no nosso organismo, ela é sintetizada pela luz solar. Aqui, irmãos, a experiência é muitas pessoas com depressão, porque nós ficamos muito tempo sem sol, e muitos idosos com muitas doenças degenerativas. E eu vou até pesquisar alguns artigos, mas eu tenho quase certeza que tem muita associação dessa questão de tantos casos de demência com a falta de luz solar. O outro é o repouso. E Deus foi maravilhoso. Ele sabia que o ser humano iria ligar o 220 e trabalhar, e ele nos deu o sábado. Ele nos deu o dia, a noite. Nós temos aí, quem conhece muito, quem não conhece tanto, sabe do ciclo circadiano, da importância do repouso, dos problemas que têm as pessoas que não descansam, estresse, enfim. Deus é perfeito e nos deu principalmente o sábado para que repousássemos nele. Água, também, como diz na Bahia, chover no molhado, né? Nós sabemos a importância da água. Não adianta você tomar suco verde para limpar o seu organismo. Irmãos, Deus nos deu um órgão para fazer isso. Beba água e deixe o seu corpo fazer o trabalho dele. Não siga modismos. Os remédios de Deus são simples. O sétimo, nutrição. Como nós vimos aí, a importância da nutrição para evitarmos muitas doenças, né? E lembrem, queridos, o nosso caráter, ele vai ser, nós vamos levar o nosso caráter para o céu. Nós estamos aperfeiçoando aqui, então precisamos seguir o plano de Deus para que a vontade dele se cumpra. Não vamos pensar que quando estiver perto de Jesus voltar, nós vamos transformar o nosso apetite, vamos querer comer frutas, nada disso. O momento é agora. E o último é temperança. A Bíblia bate muito nessa tecla de temperança. Não é apenas ligado à alimentação. Temperança é o sábio uso da vida. Essa frase antiga resume tudo. Precisamos ser temperantes. E aqui, eu falo demais. Algumas pessoas falam que eu falo demais. Eu não acho, mas eu vou tentar resumir o resto aqui. Os efeitos da dieta vegetariana. Se você não conhece, pesquise as zonas azuis. 4 lugares no planeta onde as pessoas vivem mais, porque tem uma dieta mais próxima do original de Deus.
E uma das zonas azuis está em Loma Linda, é o nosso povo, que tem sido estudado há muitos e muitos anos pelo governo americano. Eles vivem, em média, 10 anos, queridos. Menos diabetes, menos ataque cardíaco, menos AVC. E isso porque nos últimos anos entrou fast food, muita coisa, mas ainda assim está à prova dos efeitos da vida vegetariana. E aí aqui o autor fala, quando foi acrescentado a carne? E aí tem aquela questão do dilúvio, que após o dilúvio não havia alimentação, vegetação disponível, e Deus permitiu o uso da carne, e você vê a vida, os anos de vida sofrendo um declínio, né? Tem todas umas pesquisas atrás disso, mas nós vemos, queridos, que Deus, não era plano de Deus que o ser humano fosse carnívoro, né? Nós sabemos que, de acordo com o Espírito de profecia, que vai chegar um momento, já chegou, que nós precisamos cada vez mais abandonar os alimentos cárneos, né? Os animais imundos já nem se fala, né? A gente está falando aqui em todos aqueles animais permitidos, mas mesmo estes, já chegou o momento de diminuirmos o consumo ou abandoná-los. E aqui entra no tema, Jesus purificou todos os alimentos? Nós sabemos que não, que aquela visão não era relacionado a alimentos. E o autor tem uma frase bem espirituosa, ele fala assim, Jesus morreu para purificar pessoas, não animais. Né? Muito interessante esse ponto. Né? Então, a visão de Pedro não era para purificar os animais, a visão é autoexplicativa. E Deus nos dá um princípio, estou correndo aqui por causa do tempo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O chamado é para adorarmos a Deus e dar-lhe glória. A minha alimentação faz parte da minha adoração? A minha adoração, a minha alimentação, meu estilo de vida glorifica a Deus? Vamos pensar nisso. Uma das maneiras que adoramos a Deus, que glorificamos, é seguindo os seus conselhos. Né? Seguindo os seus conselhos, nos abstermos de tudo aquilo que o nosso corpo não faz bem. Até as coisas maus, as coisas boas em demasia, como nós falamos sobre a questão da temperança. E o livro vem falando aqui, eu vou citar rapidamente, algumas ameaças dos nossos dias. O tabagismo. Irmãos, aqui no Canadá foi liberado a maconha. Todo mundo, quase todo mundo, fuma maconha. No verão, quando você sai nas ruas, que está todo mundo louco para aproveitar o sol, o verão, é nítido você ver a degradação no rosto das pessoas. Isso recente. Imagine daqui a 10 anos, você, nesse país, com essas pessoas, com essa liberdade toda, imagine como não estará o cérebro dessas pessoas. A segunda é a batalha contra a garrafa. Queridos, aqui também é um índice muito grande de alcoolismo. E nós sabemos o que o álcool tem feito na vida das famílias, de indivíduo, onerado o serviço público. É uma miséria, não é à toa que Salomão diz o seguinte, não se atraia pelo vinho. E está cheio de cristão moderno, tomando vinho, abrindo exceções, enfim. Se você conhece alguém que teve a vida destruída pelo álcool, nós aqui já estamos orando por essas pessoas, porque a maior interferência é nas relações familiares, né? E diz aqui, provavelmente você nunca tem ouvido falar de Simão Estilista.
esse Simão Estilista, esse homem morava no topo de uma colina, lá na Ásia Menor. Ele passou 37 anos lá, até que ele morreu em 459. E as pessoas admiram hoje. Fala assim, nossa, que hoje as pessoas não admiram, mas na época ele era muito famoso, sabe por quê? Ele estava lá porque ele queria ser santo. Ele acreditava que o corpo e a alma são nossos inimigos e ele queria proteger, ele queria a santidade, mas nós sabemos que isso não funciona assim. Nós concordamos que a santidade é importante, porque sem a santidade ninguém verá a Deus, mas aquela estratégia, a perspectiva de Simeão é falha, porque Deus nos chama para nos misturarmos, para sermos o sal da terra. E o sal, ele não fica no saleiro, a gente usa na comida para dar sabor. Então, queridos, vamos nos misturar, vamos mostrar para as pessoas essa mensagem maravilhosa que nós temos. E o autor, eu quero terminar, o autor, ele chama a atenção falando assim, hoje, você abre a internet, o meu algoritmo sabe que eu gosto da área de saúde. Então, eu abro o meu celular, eu sou bombardeada. Dieta disso, exercício daquilo. E você vê que hoje tem uma febre. As pessoas, elas estão mudando os hábitos alimentares por motivos errados, é claro, às vezes para ficar bonito na mídia, ter sucesso, mas essa teoria, eu estava outro dia meditando, não sei se vocês vão concordar comigo, vejam, as pessoas estão se tornando veganas, as pessoas estão cuidando da saúde, e eu fiquei pensando, eu comentei com isso com Xavier, a nossa mente é o local de batalha entre Deus e Satanás. É lá que Deus se comunica conosco. Jesus está voltando e muito em breve todo ser humano vai tomar sua decisão final. Então eu pensei, queridos, olha que coisa maravilhosa. Eu acredito que Deus vai estar usando isso, mesmo as pessoas fazendo isso com outros motivos, mas Deus está usando isso para que a mente das pessoas fique mais lúcida, para que no momento final essas pessoas possam entender o propósito de Deus, elas possam tomar uma decisão consciente. Então, mesmo que a pessoa esteja lá sendo saudável pelos motivos egoístas dela, Deus, eu acredito que Deus vai usar isso para fazer essas pessoas tomarem uma decisão consciente. Eu acredito nisso. Simão, aquele homem lá que o autor comentou, ele achava que qualquer coisa que pudesse fazer para enfraquecer o corpo, fazia dele um cristão melhor. Mas a mensagem de Deus é o contrário. Nós precisamos fortalecer o nosso corpo, clarear a nossa mente. E por quê? Porque o apóstolo diz, fomos comprados por preço. Irmãos, imagina hoje que você pode comprar qualquer coisa muito barato. Tem as fábricas na China, nos países subdesenvolvidos, fabricando coisa em larga escala para as pessoas consumirem. E as coisas estão perdendo valor. Mas imagina você abrir a Bíblia e falar assim, você foi comprado. E não foi, por uma mixaria, não. Parcelado em 10 vezes. Nós custamos o sangue de Jesus. De acordo com Coríntios 6:20, o apóstolo diz, gente, continuem, glorifiquem a Deus nesse corpo maravilhoso que foi comprado, que custou tão caro. Né? Então, vocês percebem que nós não precisamos nós não podemos viver de qualquer maneira, que nós temos a obrigação de viver melhor que um faraó. Nós pertencemos a Deus, então nós precisamos, a senhora White fala assim, se você não, toda pessoa, principalmente os pais, eles devem conhecer de fisiologia,
Você precisa saber como o seu corpo funciona. Isso é uma responsabilidade. Não precisa ser da área da saúde, enfermeiro, médico. Não. Irmãos, baixem um arquivo na internet. Veja como o seu coração funciona. Veja como o seu corpo funciona. O que você precisa para mantê-lo. A senhora White fala que se nós não tivermos esse conhecimento, nós estamos roubando a Deus do serviço que poderíamos prestar ao nosso semelhante. E o livro termina dizendo: nós estamos muito perto do estabelecimento do reino de Deus. E ao invés de fazer a oração final, na hora que for chamado para fazer a oração final, eu vou fazer a oração aqui do livro do Mark Philip. Então, queridos, quero fazer um apelo para que nós possamos glorificar Deus no nosso corpo, abrir os nossos livros, aprender o que Deus espera de nós, porque nós temos muita luz e vai ser cobrado. As pessoas, o seu vizinho está morrendo, sua família está morrendo, o hospital que você trabalha tem muita gente sem esperança e nós podemos dar essa esperança. Então, que nós possamos fazer isso, mostrar para eles que nós não somos faraós, mas podemos viver melhor que um. Amém. O irmão Mário me pegou de surpresa. Era para amanhã, ele não me avisou. Me desculpem o improviso. Eu vou finalizar fazendo a oração do pastor, ok? Então, vamos orar para que Deus nos capacite e nos ajude a fazer as mudanças que precisam ser feitas. Ildete, antes de você orar, você tem como repetir o que você falou aí agora, que não há separação entre... Não há separação, há uma íntima conexão entre a saúde física e a espiritual. Isso é porque, muito irmãos, é muito importante, porque nós sabemos como os alimentos, como as substâncias químicas, elas atuam no nosso cérebro e elas fazem interferência, elas não permitem que temos uma mente clara para entender a mensagem de Deus. Eu tenho um hábito na minha vida que, assim, aos sábados de manhã, eu não tenho de jejum. Isso é uma coisa minha. Por quê? Eu fico pensando, eu quero ir para a igreja, eu não quero ter sono, eu quero que o meu cérebro esteja preocupado em processar o que eu ouvi lá. Então, eu não costumo tomar de jejum no sábado, justamente por isso, para que a minha mente fique tranquila, meu estômago não precise digerir nada e toda a energia esteja concentrada no meu cérebro. Claro que tem pessoas que não podem, então isso é coisa minha, não tem problema. Não é questão de nenhuma recomendação especial, é um hábito meu. Então vamos orar. Ele diz: Senhor, nesse instante, dedico uma vez mais minha vida a Ti. Entrego tudo o que sou e tudo o que tenho a Ti. Reconheço que o corpo é o templo de Deus e escolho não Te desonrar com hábitos que destroem o meu corpo. Desejo Te conhecer melhor e compreendo que a maneira como trato o meu corpo de fato influencia minha vida espiritual. Neste momento, apresento meu corpo a Ti como sacrifício vivo, como um ato de adoração. Agradeço-Te por me dares a força que preciso para vencer qualquer prática que não esteja em harmonia com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Um bom dia.